Olá para todo mundo que acompanha o canal da Obras Primas do Cinema, principalmente essa playlist aqui de debates. Eu sou a Joyce Paz e eu tô aqui hoje com a Estela Vasco, minha amiga jornalista especializada em cinema, em crítica cinematográfica. Seja bem-vinda. Obrigada, muito legal estar aqui, muito legal participar dessa playlist com você. É isso aí, a gente tava querendo gravar juntos faz tempo, mas finalmente esse encontro aconteceu. E a gente tá aqui hoje pra falar do Mal do Século, um filme dirigido pelo Todd Haynes, que traz uma atriz aí que já é um habitué, né, na filmografia dele, que é a Julianne Moore. Ele costuma trabalhar com ela, ele fez Longe do Paraíso com ela, esse ano Sem Fôlego também, né, lançamento mais recente dele. E ele também é muito conhecido, provavelmente, do público por conta do filme Carol, né, protagonizado pela Cate Blanchett e Rooney Mara, que foi indicada ao Oscar e tudo mais, teve uma repercussão super positiva. E já aproveitando aqui pra pedir que, se você costuma acompanhar sempre os debates que a gente faz aqui no canal, que ajude o canal a crescer, os vídeos a se disseminarem pelo mundo cinéfilo. Então, curte, compartilhe com os amigos, com as pessoas mais próximas e ajude a continuidade desse trabalho aqui no canal. Bom, O Mal do Século é baseado numa história real, né? Uma história bem peculiar, incomum, porém real. E aí, assistindo o filme, eu até fiquei pensando, nossa, mas será que isso aconteceu de fato? Porque parece uma coisa tão descolada da realidade. Meio brisada, né? Sim. Como é que foi pra você, Estela? Foi uma experiência muito surreal, assim, porque por mais que ele seja baseado numa história real, eu tinha que ficar me lembrando que era baseado numa história real. Porque parece uma coisa de outro mundo, assim, eu tinha até um determinado momento, eu achei que o filme talvez fosse uma metáfora pra alguma coisa, se eu não soubesse, tipo, se eu não estivesse ali falando baseado numa história real, eu ia achar que era uma metáfora para outras coisas. Um filme que fala da personagem da Julianne Moore, que curiosamente se chama Carol também. Também. Eu fiquei pensando se, né, ele tem alguma coisa assim com esse nome, se é uma preferência, mas enfim. E ela vive aquela vida bem de suburbana, né? Eu ia falar bem isso, uma dona de casa bem suburbana. Ela fica cuidando da decoração da casa dela. É aquele perfil assim, o filme se passa nos anos 80, né, então é aquele perfil, assim, bem de a mulher que fica em casa, que faz coisas de mulher, que cuida da casa do marido. Sim, do filho. É uma vida meio superficial também, né? E aí, em determinado... Vai pra academia, tem reuniãozinha com as amigas que também estão preocupadas em ter filho, ou com questões relacionadas à família. É aquela coisa sai bem... disso, né? É aquela estética, coisa bem mundinho, né, também, né? Mundinho da mulher mesmo, sim, né? Aquela coisa bem... Mundinho da mulher, entre várias aspas. Várias aspas, bom lembrar. E aí, em determinado momento, ela começa a ter sintomas de uma alergia aí que ninguém sabe o que é, porque o corpo dela, nos exames, sempre dá como tudo estando muito bom, muito bem. Perfeitamente saudável. Saudável, mas ela fica tendo reações, em determinados momentos ela não consegue respirar, ela começa a passar mal do nada. E aí, o que eu acho mais interessante do filme é que ele entra naquele aspecto de que, ela tá louca, sabe? Tá com depressão. É coisa da cabeça. Sim. Que é uma coisa que é foda que a gente vê ainda hoje, né? Tipo... É porque a primeira reação dela, eu acho que a gente já pode entrar um pouco na análise de alguns pontos que chamaram nossa atenção. Obviamente, né? Ela começou a ter sintomas, e aí o marido dela falou, não, vamos no médico e tudo mais, e ela leva no médico. E aí o médico é bem mais velho também, né? Então ele um pouco encara aquele perfil do médico tradicional, que não é muito aberto a outros vieses, assim, né? Da medicina ou de ideias de maneira geral. E aí ele faz exames e tal e descobre que ela tá perfeitamente saudável, né? Nos exames. E aí a primeira reação dele é, toma aqui o cartãozinho psiquiatra, né? Porque você tá muito estressada, você tá sob uma carga, uma pressão. Só que é totalmente, assim, desequilibrado isso, porque você acompanha o filme todo, a rotina dela. E aí você vê que ela basicamente não faz muita coisa, assim. Ela vai pra academia, toma chá com as amigas e decide que sofá vai comprar pra casa, pra mansão dela. E tem empregada que faz absolutamente tudo pra ela, sem ela se mexer e sair do lugar. Inclusive, e aí pegar o leite. Eu achei, assim, Desculpa, te interrompi totalmente. Pode falar. Não, porque tem uma cena, assim, que ficou muito marcada pra mim. Primeiro, ali os empregados, todos na cozinha, tem a governanta, que eu acho que seja a governanta, que é a Fúvia. Como se fosse uma empregada gestora ali dos outros, né? É a que gerencia ali. E ela tá dando ordens em espanhol pros outros. Eu achei isso muito significativo, principalmente
pelo momento que a gente vê hoje, né? Nos Estados Unidos, Sim, com a pois questão é. de imigração. Aí se passa na sul da Califórnia, né? Então, eu achei isso filme. muito interessante. Tem uma questão de... Ali a Califórnia tem essa questão também, né? Sim. Com os latinos e tal, tá bem impregnado ali, Eu né? achei, Aquela região. tanto é que tem um momento que ela tá chamando a Fulvia e ela pede o leite e ela fala Nossa, leite 1 hora, sabe? Com aquele espanhol meio embromation, assim. E o que me marcou foi isso, porque ela queria um copo de leite e a cozinha era logo ali do lado, mas ela ficou sentada no sofá. É quase uma criança de 1 ano, né? Você amamentando uma criança, né? É esse o tratamento, basicamente. Aí eu fiquei, gente, que coisa, né? Tipo, sim. Todo esse movimento que acontece um pouco numa tentativa de levar a coisa pra um possível problema psicológico, pra uma coisa ali que é meio invisível, né? Que não sai nos exames, que não é vista e tal, recai também muito na relação dela com o marido, né? Que eu até acho que seria explorado de uma outra maneira e não foi. Tem algumas pontas soltas, eu acho, que poderiam ter sido desenvolvidas e não foram. Mas como que você enxerga, assim, um pouco dessa relação dela com o marido? Uma coisa que me marcou muito, assim, nessa relação dela com o marido foi que em determinado momento ela tá se sentindo mal, né? Porque um dos sintomas dela é ter enxaqueca e tal. E ela vai falar isso pro marido e o marido fica muito puto com ela. Porque fala, vai ser isso toda semana, tipo, a gente não vai mais poder transar e tal. E eu falei, cara, olha isso, né? Tipo, a mulher tá doente, o cara não acredita, e em vez dele... E ele tá preocupado com outras coisas, né? Não, ele não acredita. Ela é a pessoa que tá com sintomas, ela é a paciente, mas ela não tem voz nenhuma. Sim. E o marido, parece que cada vez que ela passa mal, ele fica mais puto porque ela tá mal. Tipo, não tem empatia zero, assim, do marido com ela, né? É um negócio muito... E é aquela relação, eu acho que... Logo na abertura do filme ele deixa isso muito claro. É aquela relação meio a abertura aparência. do filme diz tudo, né? Porque eles estão transando e o marido tá, tipo, claramente gostando, mas ela tá, tipo, imóvel. Sim. Do tipo, estou aqui cumprindo. Porque tem que estar, né? Porque tem que estar. Mano, o nome em português é melhor do que o original. Tipo, quando na vida? Quando? Tá. Porque eu sei que não faz o menor sentido. Nem faz o menor sentido. Mas enfim. Bom, e tem uma questão também. O filme é de 95, mas eles passam em 87. Então tem toda essa a questão da ambientação e da decoração, design de produção, direção de arte, que é super bem feito. E eu tava até comentando, tem aquele tom meio cafona, aquela coisa bem anos 80, que olhando assim agora parece que é muito mais antigo, né? Nem parece que é anos 80. A cena quase 90, né? Na academia, eu acho que Exato, é muito isso. é Ela muito com aquele, simbólica. tipo, com body por cima da calça. Sim. Eu acho que isso é tudo, tipo... É o mais, assim, aquilo que você falou. É o cafona esquisito dos anos 80 que... Total. É muito marcado. E as próprias cores, né? O uso das cores na casa, a casa inteira. E não só a casa, mas o hospital, o consultório do médico, quase todos os cenários do filme todo tem uma predominância da cor verde, né? Eu percebi isso. E aquele tom rosa meio pastel, sabe? Sim. E o verde também, ele remete muita coisa que tá podre, né? Estragada. Tem essa característica que também. É legal a dualidade do verde, porque ao mesmo tempo que ele é podre e do estragado e tal, ele também entra naquela questão de... Tudo indica que a alergia dela é a químicos. Então, tipo, a essa vida industrializada, essa vida... E aí o verde é, tipo, o oposto, né? O ambiente, tipo, o ambiente natural, o ambiente sem essa exposição. Então eu acho muito legal essa dualidade da cor, assim, o que ele pode... E uma coisa que eu achei bacana é quando ela tá em cena, eu tenho a impressão de que as cores esfriam. Pra meio que... Eu não sei se é pra transmitir, talvez, o que ela tá sentindo, se é pra colocar como ela é uma personagem meio... Porque ela me passou a impressão de ser uma pessoa um pouco insegura, um pouco à parte. Tem o jeito que ela fala, né? O tom de voz e... Meio que se pedindo desculpa antes mesmo de começar a falar, sabe? Exato. Eu senti bastante isso. Já pegando um gancho no que a gente tava falando da relação dela com o marido dela, de como se desenha, né? Essa dinâmica familiar... Tem também uma grande ironia, entre aspas, e um ponto que a gente pode levar em consideração, que ela é alérgica a produtos de limpeza, né? A químicos. E aí já dá também pra traçar um outro paralelo com relação a esse papel que ela tem nessa casa e da mulher na sociedade mesmo, né? Até na primeira consulta que ela faz com o psiquiatra, ele pergunta, o que você faz? Aí ela fala, eu sou dona de casa. Mas ela meio que não completa a frase. Ela fala, eu estou trabalhando... em casa, na decoração, não sei quem, no tempo livre eu sou dona de casa, sabe assim? Então tem muito
um pouco, alguns indicativos durante o filme de que ele tá também, de uma maneira ou outra, acho que poderia até pesar mais a mão nesse paralelo, acabou não pesando, mas de uma maneira ou outra a gente pode fazer essa leitura também do papel dessa mulher mesmo, né? Sim. E eu acho muito interessante também, porque ela, meio que ao longo do filme, ela vai, junto com essa doença, ela vai se descobrindo e se gostando mais, né? Ela meio que começa a ter uma voz, uma personalidade, isso eu achei legal. Porque em dado momento do filme ela vai se mudar pra um lugar, a gente não vai entregar tudo aqui, porque a ideia é que vocês assistam, mas em algum momento ela vai... O foco da vida dela passa a ser, preciso achar a cura, eu preciso estar num lugar onde eu me sinto melhor e não tenho mais crises e tudo mais. Então o foco, o objetivo maior da vida dela é essa busca mesmo, né? Que aí vai desencadear numa busca interior, numa busca pelo conhecimento, uma busca de tentar entender o que tá acontecendo. E aí vai levar ela pra uns outros caminhos que propõem umas relações mais sinceras, né? Sim. Mais verdadeiras. E é o completo oposto do que ela vivia antes, né? Naquela casa. Tanto é que quando o marido dela aparece nesses momentos, é uma relação muito... mecânica. É uma relação que não tem naturalidade. Parece Sim. que ele tá fazendo por obrigação, ela tá aceitando porque... né, ela não vai mandar ele embora dali, mas é uma coisa meio que não parece mais natural. Nem no momento que começa o filme parece natural, né? Uma coisa que eu gostei muito, que eu acho que o Todd faz muito bem, toda cena é muito bem construída. No sentido da filmagem mesmo. Tem um enquadramento em que ela tá numa casa e ela... Em determinado momento ela sai de um ambiente, a câmera fica posicionada de um jeito e o enquadramento é feito de um jeito que você continua vendo o que tá acontecendo nesse ambiente, mas ao mesmo tempo você vê o que ela tá fazendo. Sim. Eu acho que a construção da cena é muito boa. E a forma como ele equilibra as cores na cena também é muito boa. E no começo do filme, já pra acentuar esse estranhamento, né? Esse ambiente um pouco até hostil e distante dela, que é a própria casa dela, né? E a própria relação familiar ali. Tem alguns enquadramentos que são os planos abertões, assim, aquela mansão enorme, um puta jardim enorme, e ela, tipo, pequenininha, assim, num canto do quadro. Então ela aparece, tanto é que demora muito pra aparecer o rosto do marido dela, não sei se você reparou. Demora muito! Sim. Ele aparece de costas, ele aparece meio na sombra. Indo, tipo, andando na frente. Andando na frente. Então demora um tempo pra gente conseguir ver o rosto desse homem. E ela, quando ela aparece em algum momento, assim, na casa e tudo mais, ela tá no jardim, aí tá aquela imensidão, aquela casa, aquele jardim enorme, e ela pequenininha. Ou ela tá num cômodo X, pequenininha. Ou sempre planos bem abertos, né? Que dão esse distanciamento mesmo, né? Não tem proximidade, né? Não tem intimidade ali dentro. Isso é interessante que conforme ela vai buscando a cura ou alguma coisa que melhore essa doença, isso vai mudando, né? Ela vai ficando mais no centro da imagem mesmo. Tanto é que a imagem tem aquele momento que, inclusive, é o que tá na capa do DVD, que ela deita na grama e a câmera, tipo, é bem assim no rosto dela e da outra mulher que tá junto com ela. Sim. É como se fosse mesmo ela assumindo um pouco o controle da própria vida. Sim. E estando num lugar em que ela se sente realmente bem, não só fisicamente, né? Mas espiritualmente, mentalmente. Exatamente. Bom, então é isso. A gente tentou aqui passar, no geral, né, alguns pontos que saltaram aos nossos olhos no Mal do Século. E além do card exclusivo, né, com o título original do filme, Safe, a gente tem uma entrevista com a produtora do filme nos extras, e é em que ela esmiuça um pouco da relação dela com o diretor Todd Haynes. A gente tem o trailer original e um primeiro curta do diretor que foi considerado perdido e que tá aqui nessa edição, nesses extras, que chama The Suicide. Então é mais uma oportunidade de entrar em contato com esse material super exclusivo. Muito legal quando a gente consegue também assistir o começo do trabalho de alguns diretores, né? Que hoje em dia são super consagrados, mas é legal voltar lá atrás e... Eu acho legal como isso também ajuda a gente a ver como o diretor evoluiu, né? Como é que foi a evolução dele, como é que ele foi melhorando, como ele foi se aprimorando. Sim. E a própria Julianne também, né? Adoro. Você vê, assim, como ela foi crescendo como atriz, é muito legal. Tipo, a evolução dela. Eu não conseguia deixar de... Quando eu tava vendo ela com essa personagem que tá perdendo o controle, né, do próprio corpo, eu não conseguia deixar de relacionar ela com o Para Sempre Alice. Sim, ficava muito na minha cabeça, tipo,
como ela cresceu, assim, né? Tipo, como atriz. Sim. Então é isso, gente. Confiram o Mal do Século, lançamento exclusivo Livraria Cultura. Mais um lançamento da Obras-Primas do Cinema, anos 90 aqui. Mais um, né? Pra lista dos lançamentos dos anos 90. A gente se vê na próxima. Obrigada, Estela. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, pessoal do Obras. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.